Estamos no canal Falando em Português e desde já vamos pedir aí, comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. E a gente tem aí algumas notícias sobre os condenados, né, da trama golpista. Hoje foi o último dia de julgamento do ano na primeira turma e o último núcleo, né? O núcleo 2, o último núcleo a ser julgado, os outros todos já foram julgados, já foram condenados a maioria, alguns foram absolvidos, como aconteceu hoje. Teve absolvição de um dos réus hoje, e outros 5 foram condenados, né? E a maioria aí dos que foram a julgamento nesse núcleo foram condenados. Falta o foragido do Paulo Figueiredo, que é considerado o núcleo 5, é o núcleo do golpista EAD, que ficava lá dos Estados Unidos, incitando as Forças Armadas a tomar uma atitude mais tão covarde que o golpe dele era EAD, né? Mas vamos lá aqui para as penas, né? Réus do núcleo 2 da trama golpista recebem penas entre 8 e 26 anos. Cabe recurso contra a decisão da primeira turma do Supremo. Os recursos são só para protelar aí o início da sentença. As penas de 5 réus do núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro vão variar de 8 a 26 anos de prisão, definiu a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Cabe recurso contra a decisão e as prisões não serão cumpridas imediatamente. Vai transitar e julgar, e eu espero que a Polícia Federal não permita a fuga dessas pessoas, né? Os réus foram condenados por unanimidade pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, 4-0, né? O delegado de carreira da Polícia Federal e ex-diretor de operações do Ministério da Justiça, Fernando de Souza Oliveira, foi absolvido por falta de provas. E as penas ficaram da seguinte forma: o general Mário Fernandes, aquele que precisava digitalizar os próprios pensamentos, general da reserva do Exército, pegou 26 anos e 6 meses de prisão. Foi uma das penas mais duras que o STF impôs aos golpistas, né? Haja vista que a pena maior foi a do chefe da organização criminosa, o Jair Messias Bolsonaro, presidiário já, que pegou 27 anos e 3 meses. Ele pegou apenas 9 meses a menos do que o chefe, né? Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, pegou 24 anos e 6 meses de prisão. Marcelo Câmara, coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro, 21 anos de prisão. Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, 21 anos de prisão. A Marília de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, 8 anos e 6 meses de prisão. E ainda teve aqui as indenizações. Todos os condenados também terão que pagar solidariamente 30 milhões pelos danos causados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 23. Eles também estão inelegíveis por 8 anos. Marcelo Câmara e Mário Fernandes, ambos militares do Exército, também serão alvos de uma ação na Justiça Militar para a perda do oficialato. Marília de Alencar, delegada da PF, Silvinei Vasquez, policial rodoviário aposentado, deverão perder o cargo estatutário do serviço público em função da condenação. As medidas serão cumpridas somente após o trânsito em julgado do processo, ou seja, com fim da possibilidade de recursos. Os condenados Marcelo Câmara e Mário Fernandes já estão em prisão cautelar. Esses já não vão fugir. Agora tem que ver o Felipe Martins e a delegada aí, como é que fica a situação dessas pessoas e do Silvinei Vasquez, ver se eles não vão dar uma de ramagem daqui a pouco aparecer nos Estados Unidos, né? Os réus Felipe Martins, Mário Fernandes, Silvinei Vasquez e Marcelo Câmara foram condenados pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Marília de Alencar foi condenada pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, tá aí. Esses foram os condenados de hoje
pelo STF. E aí fica uma reflexão. Todos esses sujeitos estavam muito bem nas suas carreiras, né? Militares, coronel, general, delegados que já estavam ocupando o cargo de chefias na cúpula da Polícia Federal, como o Anderson Torres, o Ramagem, a delegada Marília agora. Todos eles jogaram suas carreiras fora atrás de um militar que foi um fracasso como militar. Você imagina um general ir atrás de um capitão que foi excluído, se tornou capitão na reserva, porque na ativa era só tenente, e tentou bagunçar o exército e foi excluído, depois fez um acordo e retornou para manter sua patente, mas foi para o mundo da política, porque o exército não queria ele por perto. Oh, vou manter sua patente, mas você vai te embora daqui. E essas pessoas todas foram atrás desse capitão e estragaram suas carreiras. É a cúpula da Polícia Militar do DF. Foram 5 coronéis, 4 foram 5 coronéis condenados, perderam as suas patentes, perderam suas carreiras por causa do Bolsonaro. Generais do Exército, generais que eram tidos como respeitados no Exército, como Braga Neto, General Heleno, acabaram com suas carreiras, mancharam as suas carreiras por causa de Bolsonaro. Eu não consigo entender. Não sei se era por causa do Bolsonaro também, ou se era só ganância mesmo, né? Se essas pessoas ainda precisavam de tanta ganância na vida, tanto poder na vida, depois de ter uma carreira tão grande nessas forças. Não que a do General Heleno, por exemplo, seja um exemplo. O General Heleno era tão golpista que ele queria dar o golpe dentro do golpe militar, né? Então, não é um exemplo a ser seguido aí, né? Mas foram aí, só a cúpula, foram mais de umas 30 pessoas que perderam suas carreiras. Fora os bagrinhos, que foram mais de 700 pessoas, pessoas que tinham seus empregos, perderam, que eram servidores públicos que perderam seus empregos e hoje estão presos, ou ainda cumprindo pena em regime fechado, ou em casa já, né? Em regime semiaberto ou aberto, e tudo, mas perderam suas carreiras, perderam emprego público, perderam seus empregos. Nenhum patrão vai manter o emprego do sujeito que tem que vai passar 2, 3 anos preso, né? Perderam suas vidas, perderam casa, perderam carro, para gastar com advogado, com tudo isso, em nome de quem? Do covarde que, quando chegou na frente do juiz, foi fazer piadinha, gracinha, e chamar as pessoas que estavam correndo atrás dele, por ele, de malucos. O que é que passa na cabeça desses bolsonaristas hoje em dia, né? Comentar, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português.